Fala galera, mais um vídeo aqui para vocês e hoje com um tema, gente, muito interessante, de uma forma diferente. Nós temos vídeo aqui no canal sobre morfologia verbo e nós temos também sobre a sintaxe, mas eu não tenho um vídeo aqui ainda de forma específica sobre a transitividade verbal e vocês pedem, gera muita dúvida, cai muito em concurso. Quem nunca se perguntou o que é um objeto direto? O que é um objeto direto? O que é o predicativo, né? Então, é isso que nós vamos ver hoje relacionado ao verbo. Você é muito mais que bem-vindo aqui nesse canal, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula maravilhosa, maravilhosa de hoje, tá bom? Então, gente, para quem não me conhece, eu sou o professor Leandro Silva, há mais de 4 anos, preparando pessoas para concursos e seleções, né? Graças a Deus, com muitas aprovações. E o lema do nosso cursinho, do nosso grupo de estudo, é estudo online de qualidade. Sim, é possível passar por meio do estudo online, tá bom? Tenho vários alunos aprovados em concursos e seleções, né? E você pode ser o próximo a estar nessa lista de aprovados, tá bom? Tem um turmas só para professores e tem um turmas que pessoas que estudam só português para todos os concursos da área de segurança, da área da saúde, da área da educação, áreas administrativas, fundamental, médio e superior. Você que no seu concurso tem português, né? Você vem estudar comigo e eu vou te ajudar a você passar, tá bom? Então, você indicando pessoas, você ganha abatimento na sua mensalidade. E, gente, vem aí o carnaval. Em vez de você pular carnaval, vem estudar comigo, tá bom? Nós temos o bloquinho do aprovado, gente, é um sucesso. É maravilhoso, você vai amar, tá bom? Faz o teste, faz a experiência, vem conhecer. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então, em breve, maiores informações, tá bom? Você aqui no grupo, gente, você recebe prova, você recebe simulados, tá bom? As aulas ficam gravadas no Classroom com todo o material, vídeo, a aula fica gravada, o material, o slide, você pode baixar, tá bom? Imprimir, tudo isso aí fica gravado para vocês no nosso Classroom, tá bom? Receba as apostilas maravilhosas de milhões, né? Que tá fazendo enorme sucesso, né? E graças a Deus, Deus tem abençoado, nós vamos melhorar essa apostila cada vez mais, tá bom? Fizemos o volume 1, né? E no meio do ano, se Deus quiser, vou fazer o volume 2, né? Mais caprichada, mais detalhada, cada vez mais preparar aqui o melhor para vocês, tá bom? Então aguardem, tem aí o volume 2 das apostilas, já tem o volume 1, você pode adquirir, e vamos fazer o volume 2, tá bom? Você também pode conhecer uma aula, tem que assistir uma aula sua, ver como é o grupo, seu material pode. Se assistir e gostar, fica. Eu tenho certeza que você vai ficar, tá bom? Nós temos 2 estudos por semana, um na terça e outro na quinta. Um só para português, todos os concursos, e outro só de conhecimentos pedagógicos para professores, tá bom? Vem conhecer. Você, gente, qual a vantagem de ser um aluno do grupo de estudo? Aula gravada, aula ao vivo, apostila, simulado, estudo em grupo, né, gente? Pessoas de vários lugares. Ontem eu estava conversando com um aluno do Maranhão. Nosso grupo está crescendo bastante. Maranhão, tem aluno da Paraíba, do Ceará, Ceará e Pernambuco aqui, né? Tem o também de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Então o pessoal está chegando, nosso grupo está se expandindo. Você pode ajudar, tá bom? O valor é acessível, tá bom, gente? Nosso material de estudo é de qualidade. Quem usa a prova, né? E você estuda sem sair de casa, né? Então, você só tem a perder, tá bom? Então, a conversa tá boa, mas vamos ao que interessa, que é o tema da nossa aula, que é a transitividade verbal. É isso que nós vamos ver na aula de hoje, tá bom? Em um minuto. Vamos lá. Eu reconheço que tem temas que eu me animo mais, tá bom?
alguns temas, principalmente esses inéditos no canal, é muito bom de fazer, porque ele gera uma repercussão muito grande, né? Ele é muito bem visto e é bom, né? Sempre é bom estudar esses assuntos que são menos populares, né? Então, é muito interessante trazer aqui para vocês, tá bom? Então, ó, merece seu like, merece sua curtida, seu comentário, compartilha, tá bom? Porque isso ajuda o canal aqui a, a se expandir, tá bom? Então, compartilha aí com todo mundo essa aula maravilhosa, vem estudar com o prof. Transitividade verbal. Verbal vem de verbo. Verbo está lá nas classes de palavras. O verbo é uma ação. Bom, o tema da aula não é verbo, mas vamos falar muito sobre o verbo. Bom, então, a transitividade verbal é a relação que há entre o verbo e os demais termos de uma oração. Então, o que é uma oração? É uma frase que contém um verbo, tá bom? E o que é que faz terminar uma frase? Um sinal de pontuação, tá bom? Então, nós temos lá uma frase, né? O que é uma frase? É algo que tem um sentido completo, ó. Casa bonita. A casa bonita. Então, ali eu posso dizer que é uma frase. Quando é que ela se transforma em oração? A partir do momento que tem um verbo. A casa é bonita, né? O que faz terminar ali uma frase? Um sinal de pontuação, né? Ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação, tá bom? E se nesse parágrafo, que são a união de várias frases, eu encontro pontos finais, então ali eu vou encontrar períodos, né? Se nesse parágrafo só tem um ponto final, eu chamo de período simples. E se eu tenho mais de um ponto final, eu chamo de período composto, tá bom? Lá em sintaxe eu explico isso aqui bem melhor, porque o objetivo aqui da aula é a transitividade verbal, tá bom? Então eu tenho o objeto que é o transitivo direto, eu tenho um transitivo indireto e eu tenho um transitivo direto e indireto. Calma que eu vou explicar isso aqui um por um, bom? Um verbo, quando ele é transitivo, ele pede um complemento. E por que ele pede um complemento? Porque ele não tem sentido completo, então ele precisa de algo ali para existir, para ter sentido. Quando ele é intransitivo, ele não pede complemento. Bom, vá anotando, porque a aula de hoje já é boa, tá bom? E esse assunto sempre cai. Beleza, Leandro, entendi. Quando esse complemento, né, esse objeto, ele é uma preposição, nós chamamos de objeto indireto. Quando não for preposição, nós chamamos de objeto direto. Porém, alguns verbos nós chamamos de bitransitivo. Ao mesmo tempo, ele vai pedir uma preposição e não vai. Então, nós vamos trabalhar com as duas formas, tá bom? Para começar a entender? Para a gente entender, nós precisamos fazer perguntas ao verbo, né? Então, quando esse verbo é transitivo, nós perguntamos o quê, né? Quando ele for indireto, nós perguntamos que, tá bom? E quando for transitivo direto e indireto, nós chamamos de ok, tá bom? Perguntamos ok. Eu vou usar aqui siglas para você entender e ficar mais fácil o entendimento, tá bom? O objeto direto nós vamos chamar de OD, tá bom? OD. O indireto nós vamos chamar de OI. E o transitivo, que é o bitransitivo, né? OBD, OD, ODI, tá bom? Só para você entender, né? Eu não gosto das siglas, tudo bem, não tem problema. Eu só faço aqui para facilitar para vocês, tá bom? Muito bem, vamos avançar. Anota, bata o print e vai escrevendo, porque hoje a aula de hoje vai ser muito necessária todos esses conhecimentos.
nas minhas palavras, né, gente? Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo, tá bom? Ó, frase, oração em período para você entender, né? Frase é todo enunciado em sentido completo. Lembrando que a frase pode ter imagem, tá bom? Aí entra a comunicação verbal, não verbal. Aí a gente estuda lá em funções da linguagem, tá bom? Vai lá no canal e confere isso aqui. Frase é todo enunciado de sentido completo. A frase ela pode ser nominal ou verbal. Nominal quando não apresenta verbo. Que belo dia. Então você vê que você tem que ter uma noção de morfologia, tá bom? E a frase verbal é quando apresenta verbo. Ó. O dia está lindo, gente. Tá aqui desenhado, no bom sentido, ó. Na boquinha de vocês aqui o Danone. Só não aprende se não quiser, né? Meus alunos leantes, só não aprende se não quiser com vocês. Diga, é verdade. Gente, esse exemplo aí, mais claro que esse não tem, tá bom? Frase, oração e período. Não tem mistério aí, não. A frase é toda palavra ou conjunto de palavras que constituem um enunciado de sentido completo. Beleza. A oração é a frase constituída com um verbo ou uma locução verbal. Mal posso esperar, né? Então, você vê que é uma frase que tem um sentido completo. Os candidatos apresentam-se hoje na televisão, né? Então, frase, oração, frase com sentido completo, essa frase contém verbo, se transforma em oração, tá bom? Período. Período é a frase formada por uma ou mais orações. O período formado por uma única oração é chamado de período simples. O avião sobrevoou a pista. Lembrando que vogais iguais perderam o acento, tá bom? O período formado por mais de uma oração é chamado de período composto. Parece que a colheita vai ser boa este ano. Então, você vê aí que, além de ter mais de um verbo, tem mais de um ponto final, né? Então, nós chamamos de período simples, período composto. Período simples, quando só tem um verbo. Período composto, quando tem mais de um verbo, tá bom? Show de bola. E o que caracteriza aí um final de uma frase, né? De uma oração? É, no caso, os sinais de pontuação. Tem o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto e vírgula, dois pontos, reticências, travessão, parêntese, aspas, vírgula. Vou trazer uma aula sobre isso, tá bom? Estou devendo a vocês, ó. Ponto, pausa de longa duração, que indica o final do período e usar abreviações. Ponto de exclamação indica espanto, admiração, surpresa. Ponto de interrogação indica dúvida, pergunta. Ponto e vírgula, pausa moderada na leitura. Dois pontos, introduz diálogo, exemplificação e explicação. Reticências promovem interrupção na frase, indicam hesitação, dúvida. Travessão indica diálogo ou dá destaque a algum elemento da frase. Parênteses isolam frases, palavras, datas e informações acessórias. Aspas indicam a fala, a citação e isolam certas palavras e expressões, né? E a vírgula, pausa leve na leitura, a vírgula separa termos dentro do mesmo período. Vou dar uma aula sobre isso, eu prometo a vocês, tá bom? Se Deus quiser, ainda esse mês essa aula vai sair, tá bom? Muitas aulas eu estou colocando em dias com vocês e também os alunos recebem material, tá bom? Aqui no YouTube só vai a aula, tá bom? Alunos recebem o material e também a aula ao vivo, tá bom? Aqui é uma aula gravada. A aula ao vivo é a interação com o professor, tá bom? Muito bem. Eu tenho que fazer, né, gente, toda essa volta para você entender como funciona o nosso maravilhoso português, tá bom? Então, lá, eu tenho um substantivo, a interjeição, a conjunção, preposição, advérbio, artigo, numeral, pronome, verbo, adjetivo, né? Então você vê aí que é uma classe de palavras morfologia, né? E cada termo desse se encaixa aí dentro dessa grade. Substantivo nomeia, interjeição exprime sentimento, conjunção liga orações, nós estamos falando sobre isso hoje, preposição liga palavras, advérbio intensifica, o artigo define, numeral quantifica, pronome substitui ou acompanha, adjetivo caracteriza e o verbo indica a ação, que tem a ver, tudo a ver com o tema da aula de hoje, tá bom? Mas, quando eu falo também sobre transitividade verbal, eu tenho que entender o que é sujeito e o que é predicado. Sujeito é tudo que não é predicado. Sujeito é tudo que faz ou sofre ação. O predicado é o que a ação desse sujeito, tá bom? Parece redundância, mas é muito importante, né, gente? Vamos lá. Sujeito e predicado são os termos fundamentais da oração, a qual, na língua portuguesa, geralmente é bimembre, tá bom? No entanto, há situações em que apenas um desses membros, o predicado, estará presente. Bom, então nem sempre estará presente. Ó, riqueza não traz felicidade. O que não traz felicidade? Riqueza. Para você saber o que é o sujeito,
você tem que perguntar o verbo. Gente, eu aqui falando com vocês, é um flashback, né? Vou para 5 anos aqui nesse caminho com vocês, né? 5 anos de muita aprovação. 5 anos que eu venho dando aula para vocês, e assim, cada aula é um renovo, né? E muita novidade, gente, tá por vir, tá bom? Estou buscando aí inovações. Se Deus quiser, esse ano essa câmera chega. Eu acho que ela chega nos 5 anos do grupo de estudo. Nos 5 anos de grupo de estudo, eu creio que essa câmera chega, né? Nós vamos atualizar a questão da apostila. Também está vindo um novo computador, tá bom? Então a gente está melhorando. Se Deus quiser, também a gente vai para uma casa nova e vai ter um espaço melhor. Então, muita coisa boa está para acontecer, tá bom? Estou vendo também parceria com os professores, para trabalhar. Então, a gente vai conseguir, tá bom? De pouquinho em pouquinho a gente chega lá, tá bom? Então, 5 anos aqui, para 5 anos nessa luta, graças a Deus com muita alegria, tá bom? Vamos lá. Ele e ela estavam exaustos. Quem estava exausto? Ele e ela. Então, você pergunta o verbo, você descobre, tá bom? A criança vibrou com um pequeno presente. Quem vibrou com um pequeno presente? A criança. Fizeram anotações e perguntas. Então, no caso aqui, o sujeito não aparece. Então, fizeram, né, anotações é, e perguntas. Nesse caso, o sujeito não aparece, é o sujeito oculto, né? Eles fizeram anotações e perguntas. Show. Sujeito e predicado. Existe sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Vamos lá. Simples quando só tem um núcleo. Leandro é professor. Composto. Leandro e seus alunos foram a uma aula de campo. Né? Então você encontra ali um sujeito composto, dois núcleos. Canta bem. Quem canta bem? Ele. Vamos lá. Disseram que vai ter feriado mês que vem. Então, disseram, não sei quem, indeterminado. Choveu em Caruaru. Então, e nesse, graças a Deus, né, minha gente? Porque eu orei a Deus por muita chuva nessa cidade, meu Deus. Aquela cidade maravilhosa, gente, mas as chuvas assim é bem regular mesmo, né? No Ceará é um pouquinho mais quente, mas chovia mais. Graças a Deus tá chovendo. Eu acho que eu sou a única pessoa que ora por chuva, né? Não vejo ninguém comentando sobre isso. Eu tenho muita referência, gente, da minha primeira igreja. Meu pastor, ele falava muito sobre a questão da natureza, né? Muitos valores eu trago dele, né? Então, eu sempre oro pela chuva. Eu tenho umas orações assim que é só entre eu e Deus. Então, realmente, Deus ouve as orações e está chovendo. Mas que chuva de bênção, né? Não chuva para destruição ou para trazer catástrofe, né? Chuva de bênção para esfriar o clima, porque a chuva, ela traz coisas boas e faz bem à natureza, né? Vamos lá. Predicado. Existe o predicado verbal, nominal e verbo nominal. Sim, complementando o que eu falei. O verbo inexistente é quando ele trabalha com verbos associados a fenômenos da natureza e verbos impessoais, tá bom? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Predicado é a ação do sujeito, né? Pode ser verbal, ó, Leandro cantou. Nominal, quando é, tem um sujeito, tem uma ação e é ligado por um verbo de ligação. Ó, Leandro vai ficar triste se você não estudar. Então, vai ficar um verbo ali de ligação. E o verbo nominal é quando tem um sujeito, uma ação, mas não tem um verbo de ligação. Diga assim, ó, Leandro estudou bastante. Então, eu tenho ali o sujeito Leandro, estudou, que é o verbo, e bastante. Não, vamos melhorar assim, ó. Leandro, vamos lá, vamos melhorar. Leandro provavelmente, pega aqui uma frase melhor. Deu um branco agora. Cadê você? Deixa eu pegar aqui. Peraí. Gente, só um minuto, deu um branco aqui. Vê a frase, eu esqueci a frase. Só um minuto. Para quem achar aí que o professor sabe tudo, ó, deu um branco. Vamos lá. Falei o exemplo, acabei esquecendo, ó. Então, vamos lá. Verbal, quando o verbo é significativo, né? Tem uma ação, ó, mamãe saiu. Nominal, quando tem o sujeito, um verbo de ligação e uma característica, né? Mamãe estava contente.
Está, verbo, ligação, contente é a característica. E o verbo nominal, ó, mamãe saiu contente, né? Então, tem um sujeito, tem um verbo e tem uma característica, tá bom? Então, deu um branco aí, releva o deslize do prof, tá bom? Acontece. Vamos lá, vamos lá. Ok. Você está vendo que eu estou preparando toda a casa para a gente falar sobre a transitividade, né? Ok. Falei sobre isso. Beleza. Pronto. Agora sim. Show. Pronto. Agora nós vamos falar sobre a transitividade. Pronto. O verbo transitivo, todo mundo já sabe que é um verbo, cantar, dançar, pular, indica uma ação, né? Vamos lá. O verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento para que a oração tenha sentido completo. Complemento verbal, nós chamamos de objeto. Complemento ou objeto, perdão, é a mesma coisa. Eu sei, confunde, mas não é o que diz isso aqui, tá bom, gente? É a gramática. A gramática é que diz, e é isso, e ponto, final. Vamos lá. O verbo transitivo é aquele que pede complemento, né? É aquele que o complemento verbal não inicia com preposição. Vamos lá. Leandro, eu já sei o que é verbo, né? Já. Então vamos lembrar o que é preposição? Preposição é o que liga palavras, tá bom? Tem um bicho de um professor que eu acho muito interessante, professor Vitor, que eu aderi para mim, né? Liga palavras, ó. De, para, com, em, a, desde, entre, sem, contrapor. Bichozinho aí que eu uso sempre nas minhas aulas. Então lá, as preposições podem ser essenciais ou acidentais, né? Essenciais sempre serão preposições. Acidentais vai depender do contexto, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Conforme, consoante, segundo, durante, mediante, como, exceto, afora, etc. Na aula de preposição, eu explico isso aqui a fundo, aqui é só para você entender, tá bom? Leandro, como é que eu sei uma preposição? Ela liga palavras. Um exemplo, ó. Comprei pão de coco. Comprei pão de coco. O que é que liga o pão com o coco? O de. Então, isso é uma preposição. Ó, estudou, mas não passou. Porque estudou errado, não estudou comigo, né? Então, estudou o verbo, mas não passou. Ó. Entre os verbos está uma conjunção. Então, a preposição liga palavras, a conjunção liga orações. Eu tenho essa aula no canal, tá bom? Então, se você colocar lá, ó, preposição, professor Leandro Silva, e vai aparecer lá para você várias aulas de preposição. Nem eu sei quantas tem. Eu só sei olhar na playlist, ó. Várias. Ó, a última aula foi há 4 meses, ó. Bom, tem muita aula para vocês lá. Leandro, tem aula para professores? Tem. Aí aqui tem. Coloca lá o BNCC e aparece aí para vocês várias aulas sobre o que você colocar, tá bom? Então pode lá, ó. 1 mês atrás, ó, postei uma aula para vocês. Então tem aula até você dizer, chega. Só que você não vai dizer chega, você vai dizer que quer estudar mais, tá bom? Show. Voltando ao assunto. Você vê que vai indo e voltando, né, o assunto? Beleza. Vamos lá. Leia, já sei o que é um verbo. Se não tiver preposição, objeto direto. Preste atenção. Se você não copiar, se você não anotar, você vai esquecer. Porque nós somos seres humanos. Ó, eu esqueci uma coisa durante a aula. E eu sou o professor da aula. Nós esquecemos. Nós somos ser humano, né, seres humanos. E nosso cérebro ele precisa sempre estar sendo estimulado. Então você coloca, anota, bate o print, coloca na parede, né? Grava um áudio, faz o que for preciso, mas se precisar anotar, você tá lembrando, tá bom? Então lá, ó. José comeu brigadeiro. Quem comeu brigadeiro? José, José é meu sujeito. Comeu é o verbo. Leandro, já sei o que é o verbo. Como é que eu sei se esse verbo ele vai pedir complemento? Ó. José comeu brigadeiro. Então ele vai pedir complemento. Quem come, come algo ou alguma coisa. Então, se ele pede complemento, eu vou saber, é uma preposição ou não? Come brigadeiro. Brigadeiro é uma preposição? É não. Então, objeto direto. Aliás, essas palavras é complexa. Eu sei. Vá pelo caminho que eu estou dizendo. Você precisa só saber se é preposição ou não. Você não precisa entender o início, que é um objeto direto. Não, você não precisa. Você precisa acertar a questão. Confie em mim que eu sei o que eu estou dizendo. Olha aí o meu Instagram. Olha minhas redes sociais. Olha o que os alunos dizem sobre mim. Bom? Então, vá pelo que eu estou dizendo. Você não precisa entender o porquê, do porquê, do porquê. Não. Acerta a questão, tá bom? Então, José comeu brigadeiro. Se não é preposição, é objeto direto e acabou o assunto. Bom? Não tenta achar pelo em ovo, porque aí você vai se complicar, tá bom? Se não tem preposição,
é objeto direto e só saber se esse verbo pede complemento ou não. Não. A transitividade verbal refere-se à necessidade ou não de um verbo de se ligar a um complemento, objeto, para completar seu sentido. Você está vendo que um assunto puxa o outro. Então, a gente já falou outra coisa. Pronto. Aí nós vamos voltar para entender isso aqui. Acho que você está começando a entender as coisas, né? Aí nós vamos falar sobre os verbos de ligação. O que são verbos de ligação? São verbos que ligam. Ser, estar, continuar, andar, permanecer, parecer, ficar, tornar-se. Ser, estar, continuar, andar, permanecer, parecer, ficar, tornar-se. Lembra de muita coisa. Ó, aí eu digo a você. Você não memoriza uma música? A gente não memoriza tanta besteira? Por que não pode memorizar aqui os verbos? Então, memoriza os verbos, tá bom? Esses verbos de ligação vão te ajudar a você compreender o assunto, tá bom? Ser, estar, continuar, andar, permanecer, parecer, ficar, tornar-se. Não precisar deles também lá na aula de sintaxe. Aí a gente volta agora, tá bom? Vamos lá. Existem os verbos intransitivos, que não precisam de complemento. Verbos transitivos diretos, esses precisam de complemento. Os verbos intransitivos, transitivos indiretos, que pedem preposição. E verbos transitivos direto e indireto, também chamados de bitransitivos. E os verbos de ligação. E nós vamos falar sobre cada um deles. Verbo transitivo eu já falei. Vamos falar sobre os verbos intransitivos? Se o verbo é transitivo, ele não pede preposição, perdão. Se o verbo transitivo, ele pede preposição, desculpa. Se o verbo é transitivo e ele não pede preposição, o objeto é direto. Agora vamos falar sobre os verbos que pedem preposição. Hum, cadê? Deixa aqui você. Vou colocar aqui, viu? Só um minuto. Vamos lá. Ó, eu já sei, Leandro, que quando o verbo é transitivo e não pede preposição, eu chamo de objeto direto, não é verdade? Vamos lá. Vamos falar agora sobre o objeto indireto. É o termo da oração que completa a significação de um verbo transitivo. Em geral, o objeto direto não vem introduzido por preposição. Então, já sei o que é um verbo transitivo, porque pede complemento. Se não for preposição, objeto direto. Se for preposição, gente, objeto indireto. Bom, não dá para morrer. Respira. Vamos lá. Carla vendia livros. Vamos lá. Aqui eu coloquei errado, perdão. É aqui. Já falei sobre isso, vamos lá. O objeto indireto. Deixa eu completar isso, tá bom? Ó, quando o verbo for transitivo e não pedir preposição, ele é direto. Ó, Carla vendia livros, os passageiros esperavam um trem. Então você vê que não tem preposição, já falei sobre isso. Vamos lá. O objeto indireto é o termo que completa sentido do verbo transitivo, né? Sempre tem preposição. Eu assisti ao filme. Ó. Quem assiste, assiste a quê? Assiste a alguma coisa. Pediu a preposição. Joana obedeceu ao professor. Quem obedece, obedece a alguém. Obedece a quem? Obedece a quem? Ao professor. Gente, é só isso. Pelo amor de Deus. Estuda, se dedica. Eu não sei quantas vezes eu abri mão de domingo, final de semana para estudar. Olha aqui no domingo. Né? Porque eu gosto, eu amo isso aqui. Então, eu preparo vocês. Tem também um retorno para mim, um retorno financeiro. Eu também estou construindo meu nome. Cada vez que você passa, né? Isso também me ajuda, né? Então, hoje tem aluno meu fazendo prova. Um em Flores e outro um em Flores, Pernambuco, e outro em Pedras de Fogo.
né? Paraíba. Também os alunos estão passando. Então, com isso também eu creio. Tem um retorno financeiro para o professor, mas tem também a questão da valorização. Cada aluno meu que passa é uma pedrinha no meu castelo. Então, estou aqui também me dedicando, estudando, ó. Eu também estou pagando o preço, tá bom? Então, tudo, gente, é isso. A vida requer isso da gente, tá bom? Então, se esse bendito verbo tem uma preposição, é objeto de direto, tá bom? Vamos lá. Verbos intransitivos. Bem, eu já sei o que é verbo transitivo, que parece repetitivo, mas é necessário, tá bom? Não exige complemento. Ele não exige complemento, tá bom? Ó, o pássaro cantou. O menino acordou. O bebê nasceu. O velho morreu. O verbo intransitivo pode vir acompanhado de circunstâncias adverbiais. O menino acordou cedo. O velho morreu dormindo. E aqui, gente, sempre tem a questão do contexto, do bom senso. Analise o contexto, analise um bom senso. Aí aqui um resumão. A transitividade verbal refere-se à necessidade ou não de um verbo de se ligar a um complemento objeto para completar seu sentido. Os verbos intransitivos não exigem complemento. Ó. Ele correu rapidamente. O verbo correu não precisa de complemento para fazer sentido. Então já sei. Verbos transitivos diretos exige o complemento sem preposição. Eu vi o filme. O verbo vi exige o objeto ou filme sem preposição. Verbos transitivos indiretos exigem um complemento com preposição. Ele gosta de chocolate. O verbo gosta exige a preposição de. Quem gosta, gosta de algo, ligando ao complemento chocolate. Verbos transitivos direto e indireto. Aí não vamos conversar sobre ele. Aqui é os bitransitivos. Aí aqui eu vou dar uma pausa, porque eu vou acrescentar algo para vocês. Vamos lá. Bem, já sei o que é um verbo transitivo, já sei que se pede preposição é indireto, se não pede preposição é direto. E o que é esse bendito bitransitivo? É, respira. O bitransitivo, ele na mesma oração vai pedir dois complementos, um sem preposição, um com preposição. Tá bom? Vamos lá. As crianças receberam elogio, ó. As crianças receberam elogio. Tem preposição? Tem não. Objeto direto. Mas, ó, as crianças receberam elogios de quem? De seus pais. Então, aqui, você vê que é o quê? O objeto direto, porque tem a preposição de. Então, aqui nós chamamos de bitransitivo. Ó, escrevi um bilhete. Escrevi um bilhete. Tem preposição? Tem não. Um é o quê? Artigo indefinido, né? A gramática diz que quando não indicar quantidade é artigo indefinido. Quando indicar quantidade é numeral. Escrevi um bilhete. Escrevi um bilhete a alguém, né? Escrevi bilhete a um amigo. Aí pediu a preposição. Objeto indireto. Gente, ó, vou desenhar. Vamos lá. Demos a Walter um lindo presente, ó. Demos a Walter. Opa, demos a Walter. Quem dá algo a alguém, ó. Aí aqui eu tenho a preposição a. Leandro, como é que eu sei se o a é preposição, artigo ou numeral? O artigo aponta para o substantivo. O numeral quantifica, perdão, numeral, artigo, preposição. Não, numeral, artigo e pronome, perdão. Quando for artigo, aponta para o substantivo. Quando for preposição, liga palavras. E quando for pronome, aponta para alguém. Tá bom? Já já eu falo sobre isso. Demos a volta um lindo presente. Quem dá algo a alguém? Preposição. Um lindo presente. Aí aqui eu não tenho uma preposição, tem um artigo, então é um objeto direto. E você vê que tudo está ligado ao verbo. Gente, eu acho, acredito, que o verbo é a classe de palavras mais importante do português. Tá bom? Ao lado do substantivo. É uma opinião minha. Né? Então, acho que a classe maior é um pouquinho chata, complexa, mas é a mais importante no português. Então, estuda verbo, tá bom? Ah, eu vou complementar uma coisa aqui que eu falei. É, bizu. O a igual a pronome, o a igual a preposição e o a quando for artigo. Bom? O a pronome, ó, eu a vi no cinema. Então você vê que aponta para alguém, ó. Eu a vi. Vi alguém. Esse a é pronome, tá bom? Ó, eu vou, eu vou à praia.
Quem vai a algum lugar, pediu a preposição a. A praia é uma palavra feminina, então aqui é crase. É com crase, tá bom? Por isso que é uma preposição, porque preposição liga palavras. E o artigo, diga assim, ó. A casa bonita. Ó, a casa bonita. Apontou para o substantivo casa, que bonita caracteriza casa, tá bom? Então, o artigo apontou para o substantivo. Gente, isso aqui parece uma besteira. Mas o que tem gente que erra isso aqui não é brincadeira. Bom? Então, tem um bizuzinho maravilhoso. Lembra como é que eu passo e concluo? Gente, vou falar uma coisa aqui, não acho ruim não, tá bom? Senta esse bumbum na sua cadeira, no seu banco, no seu sofá, na sua cama e vai estudar. Tá bom? Não tem pra onde correr, tá bom, gente? É dedicação, é tempo. Aí a pessoa chega para mim, faltando um mês para a prova, e vem estudar, gente. Leandro, eu vou passar. Primeiro tem que acreditar em milagre, né? E depois tem que ser a sua dedicação, gente. Eu acredito que um mês não é suficiente para você estudar. O mês é uma revisão. Para passar em concurso é, no mínimo, um ano. Um ano de dedicação. Eu dediquei 5 anos da minha vida. Continuo dedicando, só que agora como professor. Mas eu já dediquei 5 anos de minha vida como concurseiro. Viajei, paguei a apostila, quebrei a cara, me decepcionei, fui traído, fui enganado, tive momentos bons, momentos ruins, estou aqui, né? Então, é isso. Não adianta iludir vocês, tá bom? Então, sente seu bumbum na cadeira e vai ajudar e pague o preço. Muitas vezes é ser financeiro, é emocional, né? Intelectual. A gente só consegue as coisas pagando um preço, tá bom? Até Jesus pagou o preço. Na cruz, e ainda tem gente que não agradece. Vamos lá. O verbo bitransitivo. Como eu já falei, são aqueles verbos que pedem e não pedem complemento. Agora eu posso ler, né? Porque se eu ler isso aqui, gente, sem explicação, você não entende nada. Vamos lá. Exige tanto o objeto direto quanto indireto. Ele deu um presente à sua mãe. O verbo deu exige o objeto direto, um presente e o objeto indireto à sua mãe. Vamos lá. Verbos de ligação, não expressa ação, mas sim estado ou características do sujeito. Ela é professora. O verbo é conecta o sujeito. Ela é o predicativo professora. Bom? Lendo o que é predicativo, é o que se diz sobre o sujeito, tá bom? Lá na aula de tipo de sujeito e tipo de predicado, eu explico isso aqui bem direitinho. E os principais verbos de ligação são esses aqui. Vamos lá. Leandro, tem diferença do objeto direto do indireto? Tem. E qual é a principal diferença, né, gente? A principal diferença é que o objeto direto não pede preposição. E o objeto direto pede. Pronto. Completa um sentido de um verbo transitivo direto sem precisar de uma preposição. Transitivo porque precisa de complemento. Ela deixou um recado, né? O objeto indireto. Completa o sentido de um verbo transitivo indireto precisando de uma preposição. Tá bom? Transitivo porque precisa de complemento, indireto porque precisa de preposição. Ricardo precisa de ajuda, tá bom? Gente falando sobre chuva. Olha, tá vendo? Palavra tem poder, né não? Falando sobre chuva. Chuvinha aqui para nós. Eu já fui muito ativo, gente, assim, nessa questão de música, né? Aqui um momento pessoal. E o pessoal dizia que eu era o irmão índio. Por que o irmão índio? Porque toda vez que eu cantava chovia, né? Tá, a gente tá aqui falando sobre a aula choveu, né? Chuva é bênção, né? Isso é um sinal de sorte aí, ó. Chuva de bênção na sua aprovação, tá bom? Tem que acreditar, tem que ter fé, querido. Acredita, profetiza. Muito bem. Tá caindo aqui a neblina boa. Show. É isso. Vamos lá. O objeto direto é complemento do verbo que não exige a preposição para se ligar ao verbo. Responda a perguntas como o que ou quem. Eu vi o filme, o que vi, o filme. O objeto indireto, né? É o complemento do verbo que exige a preposição para se ligar ao verbo. Responda a pergunta a quem, para quem, de quem, né? Ela gosta de chocolate. De que ela gosta? De chocolate. Então, objeto indireto. Então, você vê aí, né, gente, que são colocações maravilhosas, né? Momentos assim maravilhosos. E você vê, gente, que parece até repetitivo o que se fala, direto, direto, direto. Mas, gente, tudo isso aí vai ajudar na sua
a aprovação, tá bom? É necessário passar por esse processo, tá bom? Então, vocês pediram, estou aqui trazendo. Então, compartilha, gente, porque muitas vezes um vídeo que é muito bem feito, isso me irrita. Um vídeo que é bem feito não tem muita visualização. Às vezes um vídeo aleatório tem, né, gente? E, gente, tem tanta visualização no TikTok, o pessoal, meu Deus, postando besteira, besteira mesmo, sabe? Coisa até que eu tenho vergonha até de dizer. Milhões de visualizações. Tá aqui um professor dedicado, gente. E aí não tem 1 milhão de inscritos no YouTube. Eu sei que um dia eu vou chegar lá, tá bom? Então vamos valorizar, tá bom, gente? Trabalho de professor da educação. Compartilha esse vídeo, me ajuda aí a crescer nas redes sociais, tá bom? Segue o professor também no Instagram, no YouTube, isso tudo aí vai ajudar o professor a crescer, tá bom? Gente, é isso, show de bola. Terminamos a teoria. Nós vamos agora para um intervalo, vai beber água, vai comer alguma coisa. Daqui a pouco a gente volta com o simulado, tá bom? Não terminou a aula. Voltamos já.
Muito bem, voltando, depois do nosso intervalozinho maravilhoso, vamos agora resolver questões. A melhor parte da aula é essa, né? É bom demais resolver questões. Então, vamos lá. Ação alternativa em que o verbo é utilizado de forma transitiva indireta. Vamos lá. Transitivo porque pede complemento, indireta porque pede preposição. Ele viu o jogo com muita atenção. Viu o verbo. Ela gosta de nadar nas manhãs de domingo. Eles entenderam a explicação claramente. João amou a surpresa que recebeu. João é o nome mais popular em prova, gente. Ó, ele viu o jogo com muita atenção. Ela gosta de nadar todas as manhãs. E aí, qual o gabarito? Gente, com certeza nosso gabarito seria o quê? Letra B, porque quem gosta, gosta de algo ou de alguma coisa. Quem viu, viu algo, né? Então não pediu a preposição. Por isso que o gabarito é a letra B. Vamos lá, gente. Segunda questão, né? Ação alternativa em que o verbo é utilizado como verbo de ligação. O verbo de ligação liga os termos, tá bom? Ser, estar, ficar, permanecer, tornar-se. Ele comeu a maçã rapidamente. Comer não é verbo de ligação. Ela ficou cansada depois da caminhada. Achamos o gabarito, né? B. Nós ouvimos a música. Ouvir não é verbo de ligação. João leu, mais uma vez, João leu o livro na biblioteca. João é o nome mais popular, né? Então, lá. O gabarito seria o quê, gente? Letra B. Aí você tá vendo como que eu faço para vocês caírem em concurso? Gente, pelo amor de Deus, me escuta. Estudo o que eu tô dizendo, tá bom? Ficar é o verbo de ligação. Se não memorizar, gente, vai levar bomba. Bom, vai levar bomba. Porque as bancas, elas se repetem, tá bom? Elas se repetem. E eu vi descobrir, gente, recentemente, você sabia que a banca, até para colocar um conteúdo, ela tem que ter permissão. Então, geralmente as bancas realmente repetem o assunto que até tem que ter uma permissão para se poder mudar um tipo de conteúdo, tá bom? Então, gabarito letra B. Esse aula aqui tá maravilhoso, gente. Essa aula aqui, muito boa, né? Graças a Deus. Não é querendo me gabar, quando a aula é boa, eu digo. Quando for boa também, eu digo. Tem aula que é mais curta, tem aula que é mais rápida. Já teve aula, gente, que eu digo, ai, que assunto chato. Né? Tem assunto que é, mas aqui é maravilhoso. E eu gosto de temas que não são tão populares aqui no canal. Transitividade verbal não é um tema tão popular. Acentuação tipologia, figura de linguagem, sempre cai. Mas isso aqui é um vídeo único, né? Então, que bom. Ação alternativa em que o termo destacado é objeto direto. Objeto direto, porque vem de um verbo transitivo que pediu o complemento e não é preposição. Sim, gente, eu sei, eu sou meio nerd mesmo, viu? Se acostuma. Ele gostou de viajar, não pode ser A porque tem a preposição de. João viu a exposição, meu Deus, João de novo. João viu a exposição de arte ontem. Hum. Ele falou com os amigos, com a preposição. Maria pensou em mudar de cidade. Então, o gabarito vai ser o quê? Letra A, B, né? E João viu a exposição, né? Porque a exposição aponta para o substantivo. Terceira, letra B. Gente, sabe que teve um errinho no slide, viu? Ação alternativa em que o verbo é bitransitivo, exige tanto um objeto direto quanto um objeto indireto. Vamos lá. Ele disse a verdade aos amigos. Ele disse a verdade. Ela ajudou os colegas.
na tarefa. Nós enviaremos um presente para os pais. Ele gostou de música clássica. Ó, não pode ser a letra D, porque não tem aí a questão do objeto direto, só indireta a preposição, né? Verbo dizer. Ó, muito boa essa questão, né? Vamos até aqui analisar essa questão, preparar aqui um comentário maravilhoso para vocês, tá bom? Essa aqui tá um pouquinho mais difícil. Quarta letra A. Gente, eu fui analisar, essa questão tá muito estranha e eu vou refazer com vocês ela, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui analisar essa questão. Eu creio que esse gabarito aqui não vai ser a letra A, não. Tem um problema aqui na câmera, só um minutinho, tá bom? Agora sim, voltou ao normal. Vamos lá. Vamos entender essa questão aqui. O verbo enviar é um verbo bitransitivo, ou seja, exige dois objetos, um objeto direto e um objeto indireto. No caso da frase, nós enviaremos um presente para os pais. Objeto direto, um presente. Objeto indireto para os pais. Ah, então é A. É, gente, essa questão aqui tá polêmica, viu? Peraí, viu? Vamos lá, vamos ter paciência com ela. Peraí, viu? Não é aqui. Ela disse a verdade aos amigos. O verbo dizer é transitivo direto e indireto, mas não é bitransitivo. Ele exige tanto o objeto direto, a verdade, quanto o objeto indireto aos amigos. Hum. Ela ajudou os colegas na tarefa. O verbo ajudar é transitivo direto, pois exige apenas um objeto direto, os colegas. A expressão na tarefa é uma juntativo real, não um objeto indireto. Ela gostou de música clássica. O verbo gostar é um verbo transitivo indireto, ou seja, exige apenas um objeto indireto, que no caso é o de música clássica. Bem, gente, vamos ter um pouquinho de paciência nessa questão. Tem alguma coisinha ainda que eu tô achando estranha aqui. Nós enviaremos um presente. Certo. É transitivo direto e indireto. Gente, essa questão eu vou colocar ela como anulada, tá bom? Porque eu não achei que ela. O comentário dela não. Assim, como é que é direto e indireto e não é bitransitivo? Entendeu?
Essa aqui eu vou anular. Vai lá e coloca aí na minha opinião para ver se vocês concordam ou discordam. Essa, achei o gabarito aqui meio subjetivo. Essa aqui foi anulada, tá bom? Quinta. Ação alternativa é que o verbo está corretamente identificado. Ele estudou para a prova ontem. O verbo da frase é estudou, que está no pretérito perfeito, do indicativo é transitivo direto. Estudou é um verbo no passado. Para a prova ontem. Quem estuda, estuda para algo ou para alguma coisa. O verbo da frase é estudou e que está no presente indicativo, não é presente. O verbo da frase é para, não, para é preposição. O verbo da frase é prova. Não, pelo amor de Deus. Estudou e é um verbo transitivo direto. Vamos aqui analisar essa questão também. Então, essa questão também cabe recurso. Eu fiz o concurso de Salgueiro, Pernambuco, e eu era para ter ficado numa posição melhor. Fiquei em 13º, era para ter ficado ali em sexto, sétimo, porque a banca colocou, a banca Geduc, que assento não é, que o tio é assento, e o tio não é assento, indicador de nasalidade. E a banca não aceitou, tá bom? Então, infelizmente, as bancas cometem erro, né? E também, pela questão do concorrente ter mestrado, ele passou na minha frente, né? Mas eu era para ter ficado ali nos 5 primeiros, porque eu fiz uma prova, assim, de arrasar, né? E eu ainda não tinha sido chamado em Caruaru. Aí você vê como a gente não sabe o dia da manhã, né? Então, quase que eu ia para Salgueiro, mas Deus permitiu que eu fosse aqui para Caruaru, né? Salgueiro é uma terra boa, tem muitos amigos lá, muita gente do grupo de estudo, alunos, amigos, mas era Caruaru mesmo que Deus queria, né? Então, Deus sabe de tudo, né? Mas eu já passei por erros da banca, tá bom? Então, isso acontece. Vamos lá. Na frase, ela estudou para a prova ontem, o verbo estudou está no pretérito perfeito indicativo, indica uma ação que acontece e foi concluída no passado. Em relação à transitividade, o verbo estudar pode ser transitivo direto ou indireto, porque quem estuda, estuda algo, ou alguma coisa, ou estuda para alguma coisa. Ou seja, ele é bem transitivo, né? Dependendo do contexto, no caso da frase, o verbo estudou está acompanhado de uma preposição para a prova, e o termo atual é transitivo indireto. Porém, a alternativa A está parcialmente correta, ao afirmar que estudou está no pretérito perfeito indicativo, mas é classificado como transitivo direto. A questão, portanto, exige uma revisão no uso dos termos. Ó, o verbo da frase estudou é que está no presente indicativo é intransitivo, errado. O verbo da frase é para aqui uma preposição que indica a finalidade, errado. O verbo da frase é prova que é um substantivo, não um verbo, errado. Né? Então, por isso, a alternativa A é a mais adequada, com a ressalva que estudou deveria ser classificado como transitivo indireto, né? Nesse contexto. Mas está errado, porque ela coloca como direto, tá bom? Então, a questão está anulada. E mais um para a gente terminar essa aula maravilhosa. Ó, gente, mereço um like aí maravilhoso, tá bom? Vamos lá, chegar aos 7.000 antes do meu aniversário. Conto com vocês. Ação alternativa que define corretamente o verbo. O verbo é uma classe gramatical que indica a ação, estado ou fenômeno da natureza e sempre concorda com o sujeito e número de pessoas. Sim. O verbo é uma classe gramatical que indica apenas o estado do sujeito. Não. O verbo é uma classe gramatical que indica o nome do sujeito. Não, aí é o substantivo. O verbo é uma classe gramatical que só pode ser utilizado no presente indicativo. Nunca os outros tempos verbais, né? Passado, presente e futuro.
Gabarito, letra A, sem nenhum medo de errar. Gente, que aula top, hein? Eu queria aqui encerrar com essa frase, que diz assim, ó. A melhor forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível, né? Então, você tem que acreditar que é possível, sim, você realizar seus sonhos e conseguir alcançar seus objetivos, né? Muita coisa em minha vida foi na base do impossível. Me viu agora na questão da faculdade, né? Essa história ainda não contei aqui no canal. Eu estudava, não, é isso. Foi meu primeiro emprego em carteira assinada e eu trabalhava o dia inteiro. E eu confesso, gente, que eu terminei o ensino médio só deu na casa, eu não sabia nem dividir. Sim, eu reconheço isso. Eu não sabia nem dividir, eu não sei como eu cheguei ao final do ensino médio. Quando eu fui estudar para concurso, aí foi que minha vida melhorou, mudou minha mente, né? Principalmente depois que Deus entrou em minha vida. E assim, muita coisa em minha vida mudou, é como se tivesse nascido, renascido outro Leandro. É isso que a Bíblia fala, né? O novo nascimento. Então, eu renasci, né? Comecei a estudar para concurso e fui entender a vida. Ainda não continuo bom em matemática, mas deu uma melhorada, tá bom? Então, ali na faculdade, era um impossível para mim, e eu passei na faculdade, né? Engraçado, gente, que todas as faculdades que eu fiz, eu passei, né? Eu me lembro que eu fiz uma de educação física, mas eu não tinha dinheiro para pagar. Gente, olha, 15 anos atrás, era R$ 300. Meu Deus, eu fiz só para fazer, passei. Aí fiz outra no Cefet, que é o IF hoje, né? Aí nesse eu não passei. E fiz outro que foi esse da Faculdade de Letras. Olha como o destino é. Era para eu ter feito primeiro letras e a turma não fechou, e foi para pedagogia. Olha como Deus é bom, né? E hoje eu tenho letras também. Me formei ano passado, fez um ano agora, né? Então, isso é muito bom. Então, acreditar no impossível. Então, minha vida foi feita de impossíveis. Eu acreditei que era possível e estudei. Recebi muita crítica, né? A gente é muito perseguido, muita dificuldade, mas consegui conquistar o meu impossível, que era passar no concurso. Então, se eu conseguir, você também pode, tá bom? Então, se vai de exemplo, né? Comprar um transporte, você pagar algo que você quer, fazer uma viagem, né? Muitas coisas eram impossíveis para minha vida. E a gente ter um celular era algo impossível, eu era muito pobrezinho, meu Deus. Então, muita coisa eu consegui conquistar por meio do estudo, né? E ainda tenho muito a conquistar. Então, se eu conseguir, você também pode, tá bom? Então, a melhor forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. Mensagem do dia para você, tá bom? Gente, é isso. Se inscreve no canal, ajuda o prof. Quero 7 mil aí no meu aniversário, tá bom? Segue também no Instagram, tá bom? Vamos ajudar o professor a crescer. E é isso, tá bom, gente? Passando para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, mas você sempre é bem-vindo aqui nesse canal, porque aqui é igual a coração de mãe, sempre cabe mais um concurseiro, tá bom? Valor acessível, material de qualidade, graças a Deus, com muitos aprovados, e você pode ser o próximo, tá bom? Eu acho que eu não estou esquecendo de nada, e é isso, tá bom? Tchau, tchau e valeu. Fui!